Existe um buraco misterioso a cerca de 14 quilômetros da cidade de Ellensburg, em Washington, nos Estados Unidos. Chamado de Mel's Roll ou Poço de Mel Waters, o buraco foi encontrado por um homem que, em 1997, ligou para um programa de rádio sobre assuntos paranormais. Desde então, as pessoas ainda tentam desvendar o grande mistério do Mel's Roll. Mas o que há de tão misterioso neste poço? O buraco, aparentemente interminável, já desconcertava os moradores locais há décadas. Quando Mel Waters trouxe ao público, despertou interesse de pessoas em todos os lugares e, rapidamente, se tornou uma lenda urbana. Enquanto alguns duvidavam de suas afirmações frequentemente bizarras, outros ficaram cativados e queriam saber mais sobre o poço. Desde então, surgiram muitas teorias e histórias sobre o Mel's Roll, que é o que eu vou contar para você neste vídeo. Como eu disse, tudo começou no dia 21 de fevereiro de 1997, quando um homem chamado Mel Waters telefonou para um conhecido programa de rádio que apresentava histórias paranormais. Na época, o programa era o mais popular para discutir todas as coisas paranormais, estranhas e inexplicáveis. Era o público perfeito para Waters contar sua história. Ele cativou os radialistas e os ouvintes com suas histórias de um buraco aparentemente sem fundo em sua propriedade e que supostamente possuía poderes místicos. A lenda local dizia que o poço era amaldiçoado. Os primeiros colonos da região o apelidaram de o Buraco do Diabo. Mel se recusou a fornecer a localização exata, apenas dizendo que morava no condado de Quiritas, em Washington. Ao longo dos anos, Mel, seus vizinhos e os antigos proprietários costumavam usar o misterioso buraco como uma espécie de lixeira natural. Eles jogaram lixo doméstico, móveis e restos de materiais de construção nele por anos, mas de alguma forma o poço nunca encheu. Eventualmente, Mel ficou curioso quanto à profundidade do buraco. Em sua primeira ligação para o programa de rádio, ele descreveu uma tentativa de testar a profundidade do buraco usando uma linha de pesca. O primeiro teste foi feito com uma linha de 24.384 metros, ao menos segundo Mel. Ele afirmou que mesmo com tanta linha, ele não conseguiu atingir o fundo do poço. Para você ter uma ideia, a caverna mais profunda que se tem notícias tem 2.212 metros de profundidade. E de acordo com especialistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a quantidade de linha de pesca que Mel usou atingiria cerca de um quarto do caminho através da crosta terrestre em sua espessura. Esse era apenas o começo de muita especulação e de lendas sobre o que acontecia dentro do Mel's Roll. Certa vez, Waters contou uma história surpreendente envolvendo seu vizinho, que jogou o corpo do seu cachorro falecido dentro do buraco. Tempos depois, o homem ficou em choque ao se deparar com um animal vivo e saudável, correndo pela floresta. Mel contou que ele só reconheceu o cachorro por causa de uma coleira que ele usava. Porém, o cachorro aparentemente não reconheceu o seu dono e não respondeu aos seus chamados. Embora para o dono do cachorro seja muito mais confortável a ideia de que o animal esteja vivo, a história contada por Mel foi o suficiente para deixar algumas pessoas aterrorizadas e outras encantadas com a história. Afinal, o que acontecia dentro do buraco? Será que todas essas histórias foram inventadas por Mel Waters? Em outro caso relatado pelo homem, ele disse que o poço parecia ter efeitos estranhos em alguns objetos do cotidiano. Os radialistas e os ouvintes da rádio ficaram fascinados com cada caso contado por Mel. Ele disse que itens de metal e rádios portáteis sofriam alterações misteriosas quando chegavam perto do poço. Os metais se transformavam em outra substância quando eram colocados perto do buraco. Em outra ocasião, ele levou um rádio para a beira do poço e o sintonizou para uma estação de rádio. Porém, em vez de tocar a rádio sintonizada, o aparelho emitia vozes estranhas e desconhecidas, programas e músicas do passado. Waters descreveu muitos de seus experimentos no poço, e cada experiência parecia produzir um resultado mais perturbador do que o anterior. Em uma de suas ligações à rádio, ele descreveu que encheu um balde de gelo, amarrou em uma corda e baixou 450 metros dentro do buraco. Quando puxou o balde,
Mel relatou que o gelo estava quente, mas não tinha derretido. Todo mundo sabe que isso é fisicamente impossível de acontecer. Até porque quando a água em estado sólido esquenta, ela passa para o estado líquido. Ele disse que havia se transformado em uma substância inflamável. O gelo quente não foi a única vez que seus experimentos desafiaram as leis da ciência. Quando ele gritou para dentro do buraco, ele alegou que não havia eco. Também não houve som depois que grandes objetos, como uma geladeira velha ou uma grande televisão de tubo, foram jogados no poço para confirmar que haviam atingido o fundo. Só que, sem sombra de dúvidas, o experimento mais bizarro foi baixar uma ovelha no poço. Usando a mesma corda no experimento do balde de gelo, Mel baixou uma ovelha a mais de 450 metros. A ovelha inicialmente ficou assustada, mas depois ficou quieta e em silêncio. Quando Waters a retirou, descobriu que o animal havia sido cozido. A ovelha também desenvolveu um caroço estranho, que, para seu horror, começou a se mover. Quando ele abriu o animal, ele encontrou algo totalmente inesperado: um filhote de foca. Mas, bombinha, como assim? Uma foca saiu de dentro de uma ovelha? Eu também achei essa história sem pé nem cabeça, mas não somos nós que a contamos. Mel detalhou esse caso para os ouvintes da rádio. Segundo ele, o animal tinha olhos muito parecidos com os dos humanos e acrescentou que a criatura milagrosamente curou seu câncer. Depois, o animal pulou de volta para o buraco, mas foi visto outras vezes por pastores de ovelhas locais, que afirmaram que ele irradiava uma presença benevolente. Muitos acreditam que essa história arrepiante pode explicar por que os cães de Mel se recusaram a chegar perto do buraco. As muitas ocorrências estranhas feitas por Waters não se limitaram aos itens que ele jogou no buraco, pois coisas muito estranhas também saíram do poço. Mel descreveu um caso perturbador de um de seus vizinhos que tinha visto um feixe de luz vindo do poço amaldiçoado. Ele detalhou uma luz diferente, como se fosse uma lanterna que emitia um feixe de luz preto, sólido, em vez do tom branco que estamos acostumados. Diante de todas essas histórias macabras, o poço de Mel Waters chamou a atenção do governo norte-americano. Um dia, quando estava indo em direção ao misterioso poço, foi abordado por um homem de terno que disse para ele ficar longe daquela área, pois o governo estava investigando um caso de um avião que tinha caído na região. Depois, o homem disse que Mel não tinha mais permissão para chegar perto do poço. Ele relatou ter visto homens em trajes de risco biológico em volta do poço, mas não soube o porquê. Dias depois, o governo arrendou o terreno e deu a ele uma generosa quantia em dinheiro para desocupar a propriedade. Mel aceitou o dinheiro e mudou-se para a Austrália. Por causa da interferência do governo, a história ganhou ainda mais força e aumentou significativamente o interesse no Mel's Role. Em uma de suas últimas ligações para a rádio norte-americana, Mel afirmou que havia voltado a Washington 2 anos depois de se mudar para a Austrália, mesmo com o aviso do governo para não voltar para a região. Ele contou que policiais o retiraram de um ônibus e o deixaram nas ruas de São Francisco 2 semanas depois. Ele tinha marcas intravenosas no braço, vários dentes faltando e nenhuma memória do que aconteceu. Mel seguiu viagem para sua cidade natal, mas sentia o tempo todo que estava sendo seguido. Ele foi informado de que sua terra havia sido tomada pelo governo e descobriu que a região havia sido apagada em um sistema de mapeamento antigo. Mas se acalme, que esse não foi o fim da história de Waters. Ele disse que encontrou um buraco quase idêntico nas terras áridas de Nevada, só que esse outro buraco tinha um anel de metal que se estendia até o solo. Mesmo assim, seus experimentos no local produziram resultados semelhantes. Que essa história é muito estranha, disso ninguém pode discordar. Mas também podemos concordar que todos esses relatos podem ter sido inventados por Mel Waters. As histórias sobre os buracos sem fundo permaneceram constantes desde suas ligações para o programa de rádio anos atrás. A lenda urbana fez surgir muitos fóruns para debater o assunto. Em 2008, um curandeiro tribal, conhecido como Gerard Osborne, apelidado Red Elk, manteve a lenda viva quando afirmou ter visto OVNIs sobrevoando o poço. Ele até sugeriu que o local fosse uma base subterrânea de alienígenas. Até hoje, muita gente questiona a veracidade do Mel's Role.
Afinal, esse buraco sem fim é real? Por que o governo dos Estados Unidos teve que intervir? Será que eles escondem alguma coisa? Infelizmente, essas são perguntas para as quais nós provavelmente nunca teremos a resposta. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau, tchau.